E embora ontem o adversário tenha sido o Chile, lanterna das eliminatórias e uma das piores gerações, e o Chile tem essa capacidade, né? De uma das melhores gerações do futebol chileno, agora para uma das piores gerações do futebol chileno. Vampeta, mesmo assim a seleção brasileira foi intensa, jogou bem e deu uma esfriada nesses pedidos pelo Neymar, né? Quando a seleção era treinada pelo Diniz, pelo Dorival, se ressaltava e se falava bastante. Não, precisa do Neymar, a seleção é dependente do Neymar. Ontem, com essa vitória por 3-0 no Maracanã jogando bem, deu uma esfriada nos pedidos pelo Neymar com a camisa da seleção brasileira, Vamp. Acho que foi até bom pro Neymar. Ele treina, se condiciona melhor, não vai ter que ir lá e ao alto depois. Aonde se não pegar na bola ia ser muito questionado, né? A gente sabe que tem que estar no auge da forma física mesmo a partir de... Não que não tenha que estar agora. Nas eliminatórias acaba na terça-feira pro Brasil e Copa do Mundo faltam 10 meses. Chegar ali no mês de fevereiro, março do ano que vem, abril, tá em forma, voando para poder voltar. A gente sabe que se ele estiver bem fisicamente, que ainda não tá, ainda não acho que não é 100% legal, acho que tá abaixo ainda até de 50% de tudo aquilo que a gente já viu ele fazer. Ele não vai fazer mais aquilo que ele fazia quando tinha 21 anos, 22 anos, são 10 anos mais velho, com lesões, né, com dificuldade de manter uma regularidade de jogos. A gente convive que foi jogar no futebol árabe, porque não era um futebol forte, ficou quase um ano sem jogar futebol por causa da lesão que teve jogando pela seleção brasileira contra o Uruguai. Mas se a Copa do Mundo ainda assim fosse no mês que vem, outubro, por exemplo, o 22 seria facinho, rapidinho. Se fosse daqui a um mês, viu, Bruno? Os dois laterais, eu botaria Danilo, Wesley, 2 zagueiros pelo lado direito, Marquinhos, Militão, o Gabriel e Léo Ortiz, Alexandre, o que jogou ontem, como é? Douglas Santos. 2 volantes, Casimiro e Bruno Guimarães, Paquetá e Gerson, Neymar e Rodrigo, Estevão e Rafinha, Pedro e João Pedro, Martinelli e Vinícius Júnior. Aí já dá, com os 3 goleiros, 23. Os 3 goleiros. Alisson, Ederson e o Everton, do Palmeiras. Sobra 3 vagas. Matheus Cunha, Lino. Luiz Henrique, talvez? Não, ainda não. Se fosse para... Eu botaria o Matheus Pereira. Mas eu sei que ele não vai, então seria o Luiz Henrique. Na minha ia o Matheus Pereira, mais um meia. Tá faltando esse jogador de criação, você acha? Falta esse 10. E o Matheus Pereira vive um grande momento. Eu sei que não foi testado ainda na seleção, foi uma vez só. Ou o Neymar não pode ser esse 10? Não, então, eu tô botando... Você viu como eu fiz as casadas? Botei Rodrigo com o Neymar. Isso. Então aí tudo bem. Tá certo. Você viu que eu falei, ó? Estevão e Rafinha. Do outro lado, Martinelli e Vinícius Júnior. Pedro e João Pedro. Botei na zaga Léo Ortiz com Gabriel Magalhães e Marquinhos e Militão. Mas aí o zagueiro você pode ir. E aí de 10, Neymar, Rodrigo. E Matheus Pereira. Matheus Cunha também, porque faltam 26, né? Eu botei esses outros 3. Matheus Cunha, Matheus Pereira e o Lino. Você acha que hoje, Vamp... Se fosse, você viu o que eu falei? Se fosse daqui a um mês. Sim. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Até a Copa do Mundo. Muita coisa. Ainda tem muita coisa. Por mais que a Copa esteja se aproximando. Mas você acha que hoje, nessa seleção, o Luiz Henrique tem que ser mais imprescindível aí do que o Neymar? Hoje tem que ter mais... Mas tem que ter, eu vou te falar... Tem vaga que ter... carimbada do que o Neymar, pelo que vem jogando o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador... Imprensa, agora eu tô entendendo porque o Pilhado é assim, né? O Pilhado é do dia, por causa da imprensa também. Não, pera. Por causa de nós todos não dá aqui. pra tentar querer entender o Pilhado. A frase já começa muito errada. E os motivos que levam o Pilhado a ser o Pilhado também não é melhor deixar. Rapaz, tá tudo pro dia, porque eu vou te falar. O João Pedro... Ele não estava nem no Mundial de Clubes, tinha sido contratado. Estava em férias. Se apresentou no Chelsea, foi campeão mundial, virou a solução para a seleção. E ele já tinha jogado na seleção, sido convocado, substituído no intervalo.
Neste ano, em março. O Luiz Henrique não estava em nada. O Luiz Henrique já virou titular e tem que ir para a Copa. E quando ele estava melhor, ele não foi como... Quando ele jogou bem, na próxima ele não estava. É o que eu falo, o Martinelli jogou na Copa do Mundo. O jogo que o Martinelli jogou na Copa, jogou bem pra caramba. O Tite não usou mais ele na Copa do Mundo. Então, muita calma. Foi o Chile. Eu vi jogos à tarde. Eu vi a Espanha jogar à tarde. Eu vi a própria Holanda com a Polônia. Parecia que estava tudo fácil, daqui a pouco se complicou tomando empate. E aí parecia assim, pô, o Luiz Henrique entrou, tem que fazer aquilo. Ele tem que fazer aquilo. Eu tô falando assim, os comentários depois dos programas que eu vi. Não, aí já não falaram mais de João Pedro. Ah, o João Pedro abriu espaço. Já tinha o novo herói, né? Já tem o novo herói. Mas muito, o Luiz Henrique já é o herói da seleção há algum tempo, não é? É um dos jogadores mais decisivos desde o jogo contra o Chile, inclusive, lá, que o Brasil não estava bem, mas ele foi fundamental. Quando ele estava no Botafogo, ele viajou e não foi chamado mais. Ele foi para a Rússia, né? Isso. E aí tava no banco, quietinho. Se o Ancelotti não bota, ninguém ia falar nada. Então foi um jogo. Aí vamos supor que o Pombo meta 3 gols agora contra a Bolívia. O Pombo começou fantástica a temporada. Foi pré-temporada, o Tottenham começou a 1000. Tá tudo muito a 1000. Eu olho mais pra quem joga mesmo. Pra quem sai jogando, você tá falando? Não. A gente acompanha, ó. Esses jogadores não precisam ser testados, não. No dia a dia, né? No dia, pô, você vai me dizer que eu vou dar uma chance pro Luiz Henrique porque ele fez isso ou pro Rafinha? Quem é melhor, dá pra saber. Eu não vou analisar pelo jogo. Você vai me dizer que o Neymar, 70%, 80%, o Matheus Cunha pode estar 100%. Os demais meia pode estar 100%, não é melhor. A seleção tem muito isso. Ah, eu preciso ir lá na Premier League ver o Pombo jogar. Eu já sei que é o Pombo na carreira, filho. Não vai ser um jogo a mais lá, um jogo a menos. Cara que vai me enganar. Cada um desses aí, agora tem uns que eu nunca vi. Por exemplo, o lateral esquerdo que jogou ontem, jogou bem. Também no futebol da Rússia. O Douglas Santos joga no Zenit. Quem é que vê toda hora? Não, hoje realmente só quem tem, e a CBF evidentemente que paga aquele Y-Scout que você pode ver todos os jogos e tal, e ele realmente tá jogando bem. Eu não estava vendo, falei com gente até da CBF, não, ele tá jogando muito bem, vocês vão ter uma surpresa, e foi uma surpresa realmente muito positiva, mas aí faz parte do trabalho. Eu acho interessante, ó, eu fico olhando assim, ó, eu vou lá na Europa ver um jogo, eu quero ver se o Mauro Betti tá bem. Eu já sei como é o Mauro Betti jogando, pô. Sim. Agora, se você ir lá pra ver como é que as seleções jogam, ver os jogadores de outras seleções, como é que se porta. Mas pra mim é tudo cascata quando eu falo assim, ó. Vou pegar um voo aqui e vou em Barcelona pra assistir o jogo do Barcelona pra ver o Rafinha. Nem precisa ir lá. Se quiser ir lá é pra ver o jogo, ver o ambiente e tudo. Pô, eu sei o que o Rafinha faz. Pode um jogo ou outro ele fazer alguma coisa de anormal, mas eu já sei qual é o perfil da carreira dele. Não vai pegar bola e levar 50, 60. Quem improvisa sabe muito. Sabe quem é? É o outro lá, o mágico que se despediu das eliminatórias. Esse tira coelho da cartola. O que é que esse cara vai fazer hoje? Esse é um absurdo. E falaram assim, o Julian Alves deu passe lá, deixou o Messi na cara do gol, que o passe veio ruim, ele consertou e deu a tapinha. Outro ali quer soltar o bambu. Eu fiquei com essa sensação também, que se fosse outro jogador, perderia o gol do Messi. Porque não teria aquela frieza... Você viu a frieza? Do quê? Do primeiro dos gols do Messi? Do primeiro gol do Messi. Não teria aquela frieza de colocar por cima. Ainda teve um do goleiro, do zagueiro, né, velho? Não, é isso que eu tô falando. Aquele toquezinho também. Agora surpresa que o Messi fez um golaço. Você não tá entendendo. Eu não tô entendendo mesmo. Faz o difícil parecer simples. Não, sim, como qualquer gênio. Eu sei que se eu chegar lá na Europa, eu vou lá ver um jogo do Real Madrid. Eu sei que o Vinícius Júnior vai estar aberto ali, querendo aquela bola em profundidade. Daqui a pouco ele mete uma bola de 3 dedos assim. Quase todo jogo. Repare, não agora, né? Mas depois vai no YouTube e coloque só os gols do Messi na Copa de 22. Aliás, eu bem lembrado, eu preciso pedir para um parceiro que faz isso aí. Provavelmente, a velocidade com que a bola entra são os chutes mais fracos de toda a Copa. Ele chuta fraco? Não, ele faz o necessário, cara. Repara nos gols do Messi só na Copa do Mundo de 22. O Messi é muito isso de fazer o simples. A bola vai a 0,5 por hora porque ele realmente antevê, como o gênio absoluto que é, o Pelé desse planeta, porque é o Pelé de outro. Para mim, o Pelé, Marque Maradona, que Rivelino, que Cruyff, que Zico, qualquer um. Para mim, o Messi é o maior de todos. Pelé de outro planeta.
e que Garrincha também, o Messi ele faz exatamente o suficiente para a bola. Ela quase que ela não vai para a rede, ela só entra. Porque é isso que tá falando, vai Bebeto perder o gênio fazia isso. absoluto. Não é força, é gente. Você Bebeto fala também. assim, pô, tô precisando convocar 2 volantes aí que, vamos supor, o Casemiro tomou o cartão amarelo, né? Aí, vamos supor que ele E tivesse... podia ter sido mais até, hein? Vamos supor que tivesse jogos das eliminatórias ainda, se não fosse a Bolívia. Sabe de uma, eu vou ter que ir lá na Inglaterra ver a Primeira Liga para ver como o João Gomes e o André tá jogando. Eu sei o que o André pode dar e o João Gomes. É isso que eu tô falando. Não vai sair com ele da cartola. Sim, até o Mauro César falou mais ou menos isso ontem no Canelada, e de falar assim, pô, o Ancelotti vai ver o jogo do Bahia pra ver não sei o quê. Não, ele vai ver o jogo pra conhecer o futebol brasileiro. Claro, entender não, como ele joga. vê esse jogador, mas vê todo mundo, cara. Aliás, quantas vezes Entendeu o cenário que ele tá. O Vamp sabe melhor do que eu. Às vezes, e não só o Ancelotti, o treinador de seleção, mas os captadores, os antigos olheiros, enfim, vão ver um jogador e ver outro. Né? E acaba levando Aconteceu o outro. comigo. Bom, O cara foi ver vamos Alex Alves e me levou pro PSV. então, pois é. Então esse negócio quando fala assim, pô, Saudoso Alex Alves. pegou o Chile, última colocada, tá mal ali pra caramba. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. 3, 4, 5. Agora ficar abismado. Procurar herói para dia de jogo já é o Luiz Henrique. Aí se sair com o Luiz Henrique de titular, lá em El Alto, ele não pegar na bola, e não é nada disso. Aí já vira outro. É isso que eu tô falando. Entra o Caio Jorge e mete um gol. Agora, eu insisto na tese, até pelo talento que o Neymar tem que ser chamado, que eu acho que ele vai ser chamado pelo Ancelotti, até para ver o posicionamento, a atitude do Neymar no banco. Hoje o Neymar, para mim, ainda está entre os 26, tá? Não está entre os 11, mas eu dou a 10 e a faixa de capitão quando ele assim estiver, porque todo mundo adora o Neymar. E não só os mais jovens, os eventualmente mais velhos, que cada vez são em menor número na seleção brasileira, os que convivem com ele, todo mundo gosta do Neymar em seleção. Nunca teve problema, até quando não convocado e aparecia num café da manhã, sempre muito bem querido, muito bem quisto. Então é um cara que não dá para prescindir até pelos 24 anos de fila do Brasil, e você precisa pelo menos observar como é que é o Neymar num jogo. Por exemplo, se ontem ele pudesse ter estado convocado, se ele estivesse na lista, ele não ia ser titular, ele estaria no banco. E para você ver como é que é o Neymar no banco, porque é uma situação que ele nunca passou desde quando ele começou em fevereiro de 2009 no Santos, embora ele ficou um tempinho naquele time depois do Wagner Mancini com o Vanderlei Luxemburgo, que dizia, e não sem razão que ele era um filé de borboleta, tal, que tinha que esperar um pouquinho, e a partir de 2010, com aquele grande Santos campeão paulista e também campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior e o Neymar, junto com o Ganso assumir a titularidade, você precisa ver algo que é inusitado, que nunca aconteceu na carreira do Neymar, o Neymar no banco. É claro que uma coisa é ser banco do Santos, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Al Hilal, e agora ele volta ao Santos. Outra é ser banco de seleção brasileira. Mas a pressão é desgraçada. A direção de TV, se o Neymar tivesse ontem no Maracanã, mais do que mostrar o jogo, ia mostrar as reações do Neymar a cada momento, a cada partida, né? E faz parte do pacote Neymar. Então é fundamental para mim que o Ancelotti o convoque e veja, e converse claramente, como costuma conversar muito bem o Ancelotti, pelo que a gente sabe, e falar, olha, Neymar, eu conto com você, talvez não para ser titular, talvez para alguns minutos, mas eu quero ver você no banco, quero ver você no café da manhã, quero ver você não sendo protagonista, quero ver você entrando, faltando 15, 20 minutos, 5 minutos, eventualmente 2 minutos, né? Porque é assim que a gente vai ver como é que você vai se portar, e não é demérito pro Neymar, e não é nem, ele não vai portar. Eu acho que vai. Até pelo sonho que ele tem, de qualquer atleta, de ser campeão do mundo. E para isso ele tem que entender que ele não é titular absoluto hoje, e como destacou muito o Ancelotti, claramente é o recado não só para o Neymar, mas é para Rodrigo, para Vinícius Júnior, para Mauro Betting, para Dona Lucila, minha mãe, só vai na seleção, e acredito que é o caso, se estiver 100% fisicamente. Agora, o que é o 100% do Neymar? E aí a gente também tem que pensar, o Neymar vai voltar a ser o de 2015? Não. E espero que minha mulher não esteja vendo esse programa. Um beijo para dona Leila, que está sempre vendo a Jovem Pan. Mas assim, quem é a mesma pessoa desde 2015, além da Paula Toller e da Alessandra Negrini? Ninguém, né, Marcão? Ninguém. Então assim, o Neymar já não é mais o mesmo. Só que, digamos, o Neymar, 60% do que ele foi em 2015, já está ainda acima da média de qualquer jogador agora. Então eu pensaria seriamente ainda nele. Um quarteto ontem no ataque da seleção brasileira. Estevão, Martinelli, Rafinha e João Pedro. E aí o Mauro Betting falou do Neymar. E aí, estendendo a pergunta pro Bruno Prado, pro Vampeta, vocês sentiram falta do Neymar no jogo de ontem? Não, falta não, porque foi um jogo tranquilo, o Brasil tem jogadores muito bons. Mas a questão do Neymar, eu concordo muito com o que o Mauro falou aqui, e já falei isso algumas vezes nos programas, falei ontem no Canelada também, depois do jogo.
E sempre que me perguntam do assunto, já há algum tempo eu tenho essa opinião sobre Neymar na seleção. Acho que o Neymar, ele, como o Mauro falou, ninguém está igual estava há 10 anos. Não é impossível, as pessoas envelhecem, né? O Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado, o Neymar teve já cirurgia no tornozelo. Hoje o que ele pode atingir fisicamente e consequentemente de desempenho é abaixo do que ele já mostrou. Quem está esperando que ele vá jogar o que ele jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain ou no Santos na primeira passagem, está esperando uma coisa que não existe mais. Ano que vem ele vai fazer 34 anos. E com lesões, e com problemas físicos. Então, o que ele vai entregar talvez seja um pouco mais do que ele está entregando agora no Santos. Não acho que vai ser muito mais. Hoje, se eu fosse o dono de um clube europeu grande, eu contrataria o Neymar? Não. Porque ele não vai conseguir jogar em alto nível uma temporada inteira num Barcelona, um time que ele já jogou. Jogar a temporada inteira de Campeonato Espanhol, de Champions League em alto nível. Hoje ele não tem mais essa condição. Tanto que ele está aqui no futebol brasileiro, antes estava na Arábia Saudita, enfim, ele já está numa fase final de carreira. Para um torneio de 8 jogos, que agora são 8 jogos se você chegar à final, um torneio de 8 jogos em um mês, eu contaria com ele num grupo de 26. E falando claramente com ele a situação atual. Falando isso, olha, o seu status é outro, eu não tenho como te garantir uma titularidade, eu quero contar com você em alguns momentos. Porque é um jogador de um nível muito acima, muito alto. Então, contar com o cara em alguns momentos, explicar pra ele, mostra até dados, porque num torneio que você tem que fazer 8 jogos em um mês pra chegar na final, você vai jogar de 3 em 3 dias, mais ou menos. Com certeza, se você pegar, você vai ter dados que vão mostrar pra ele, olha, quando você jogou 4 jogos de 3 em 3 dias, você teve lesão muscular. Se eu te botar de titular no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, lá no quarto jogo, a chance de você machucar é muito grande. Seu histórico recente mostra isso. E eu não quero você para jogar o primeiro jogo contra o Panamá na primeira rodada da Copa do Mundo. Eu quero você para eventualmente num jogo duro de quartas de final, tá 0-0, eu te tirar do banco faltando 20 minutos e você resolveu tentar alguma coisa, uma bola parada, um lance, um toque, uma jogada. Não precisa mais que isso. Eu até comparei a situação dele com a situação do Paulinho no Palmeiras no último Mundial. O Paulinho, tanto que depois no Mundial ele fez uma cirurgia e não vai jogar mais esse ano, e antes do Mundial ele jogou muito pouco. O Paulinho tá com problemas físicos. No Mundial, o Abel falava, eu posso ter o Paulinho por 30 minutos. E ele usou. E em 2 jogos o Paulinho ajudou o Palmeiras, contra o Inter Miami e contra o Botafogo. Aquele jogo com o Botafogo, o Paulinho entra durante o segundo tempo do jogo, o jogo vai para prorrogação, então ultrapassaria o tempo que ele poderia jogar, ele faz o gol na prorrogação e ele sai durante a prorrogação. O Paulinho, ele entra e depois ele sai do jogo, ele não termina o jogo. Hoje, a Marta na seleção feminina é assim. O jogo agora que teve a final da Copa América, que ela fez o gol no final, que empatou o jogo, ela estava no banco. Ela não começou o jogo, porque ela está mais velha. Não tem a mesma condição física. Então, assim, acho que teria um papo assim, bem aberto com ele. Ó, sua condição hoje é essa. Onde você pode me ajudar é assim. No banco, aí você entra. Um jogo, você pode iniciar eventualmente, mas eu preciso de você poucos minutos. Se eu botar você todo jogo, eu vou perder você no meio da Copa, que a chance de você machucar é enorme. Você topa isso aqui? Se ele topar, eu num grupo de 26... Eu teria o Neymar ali, pelo menos, como uma opção para num jogo duro. Vai lá, tem 20 minutos. Entra aí. Preciso de um gol, tem 20 minutos. Eu acho que ele seria mais interessante do que algum outro jogador bom que não vai ter. Num grupo de 26, vai ter 26 que tem mais poder de decisão que ele. Eu deixaria uma vaguinha com ele se ele topar, se ele entender e topar essa situação. Falando aí da seleção brasileira, repasso a pergunta para Mauro Betting a respeito do Luiz Henrique. Hoje tem que ser mais imprescindível o Luiz Henrique dentro da seleção, pelo que vem apresentando. Gente, os números do Luiz Henrique em 2 gols, 2 assistências nas eliminatórias em 7 jogos, tem uma participação direta em gol a cada 57 minutos em campo. Média absurda, de boa. Tem que ter mais espaço esse jogador do que o Neymar, por exemplo, porque o Neymar hoje, não com a camisa do Santos, são excludentes, tá? O Neymar não merece hoje, pelo que apresenta com a camisa do Santos. E mas não são excludentes, tá? O Ancelotti deixou claro. Não, exato. Mas o Ancelotti deixou claro que, pela parte técnica, o Neymar não foi. E ontem a gente teve um quarteto ali na frente. O Gabriel Martinelli, como disse o Vampeta, já vem pedindo passagem faz tempo na seleção. O João Pedro tá voando.
começou muito bem a trajetória dele no Chelsea. Talento absurdo. Primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. Coincidência ou não, o primeiro gol do Vinícius Júnior com a camisa da seleção também foi contra o Chile. E gol de bike no Rony também, ó. João Pedro é outro que vem pedindo passagem. E o Rafinha, que foi o melhor jogador brasileiro na temporada. Dos 5 melhores do mundo, sem dúvida. Na última temporada europeia. E aí eu te pergunto, né, desses jogadores todos, e o Ancelotti dando oportunidade aí pra todo mundo, dando minutagem a outros jogadores. E pelo que o Neymar vem apresentando hoje, o Luiz Henrique tem que ser mais imprescindível pra seleção brasileira do que o Neymar. O Martinelli tem que ser mais imprescindível, o Estevão do que o Neymar? Não, o Estevão sim, o Estevão até porque é muito mais talentoso que eles, né? Mas o Luiz Henrique, sempre serviu bem a seleção, daqueles poucos casos de caras que jogam mais na seleção do que no clube até. É claro, não estou conseguindo acompanhar o Zenit, mas assim, o que ele jogou demais no Botafogo ano passado. A campanha fantástica do Botafogo, campeão da América, campeão do Brasil, se deve muito ao Luiz Henrique, foi o craque da equipe, como também foi muito bem o Savarino e os que chegaram como Almada a partir de agosto, setembro, no time do Arthur Jorge. O Luiz Henrique já estaria, para mim, na minha primeira lista. Eu entendo depois, o Rodrigo Caetano até falou a respeito disso, da primeira convocação do Ancelotti, que então o Luiz Henrique não foi cogitado porque ele tinha 3 jogos só, e desses 3 jogos não tinha uma minutagem que não dava os 270 minutos, dava pouco menos de 200 minutos. Então, como era o início de trabalho dele na Rússia, a comissão técnica preferiu abrir mão do Luiz Henrique na primeira convocação do Ancelotti. Agora, ele estaria na minha lista, eu sempre publico a minha lista de convocados, desde 93, 99% dos casos, quando o treinador anuncia a lista dele, eu anuncio a minha, que é muito fácil para nós coleguinhas ficarmos pedindo, convocando mais do que o Exército, né? Beijo pro Casal e pro Craque Neto, mas as convocações dele tem 78 centroavantes, o cara faz 3 gols, já tá na seleção, não acho que é por aí, e amo de paixão o Craque Neto e também o Casal. Mas na minha lista, o Luiz Henrique estaria na primeira, com essa ressalva que eu acabei de falar da comissão técnica, e certamente estaria nessa e daria esses minutos que foram dados ao Luiz Henrique. Um baita jogador, por um momento da seleção é muito bom, e numa posição, convenhamos, tem muita gente. Hoje, talvez no mundo, não tenha tanta gente para opção pela ponta direita como é o Luiz Henrique e a seleção brasileira. Até seleções que estão em estágios melhores, como Espanha, Portugal, a própria Argentina, França, certamente, tem equipes melhores, trabalhos mais longevos, mais consolidados e um futebol melhor do que o Brasil. Espanha, Portugal, Argentina. A Argentina hoje joga mais do que jogou em 22. Mas desde 62 no Chile a gente não tem um bicampeão e acho que a Argentina não vai ser campeã, até porque o Messi não vai estar no nível absurdo e também já não terá mais, já não tem Di Maria. Então perde muito a Argentina, mas tem um ótimo time. A Argentina está jogando mais agora do que jogou em 22. Mas eu vejo a Argentina melhor que o Brasil, França melhor que o Brasil, Espanha melhor que o Brasil, Portugal melhor que o Brasil. Aí outras seleções como Inglaterra, Alemanha, quem sabe Holanda no nível inferior ou mais ou menos o mesmo da seleção. Mas como opções pela direita, o Brasil tem muitos nomes ótimos e Luiz Henrique certamente entre os 26 hoje tem que estar. Bruno Prado, não é a primeira vez que o Luiz Henrique entra na seleção e muda, né, a história de um jogo. Já passamos aqui uma participação a gol com a camisa da seleção brasileira nessas eliminatórias a cada 50 minutos, que é bastante coisa. É bom, ele fica muito à vontade, né? Eu tava falando aqui com o Vampeta sobre isso, né? De jogador que sempre teve isso, né? E aí vai muito do contexto, da personalidade de cada um, momento de que jogador que chega e fica à vontade, né? Na seleção. Às vezes tem jogador que no clube vai bem, claro, por isso ele tem oportunidade, mas na seleção ele se encolhe. Aí, às vezes o cara joga muita bola no clube e você fala, esse cara tem que estar ali, ele joga na seleção um jogo, não vai bem, 2 jogos, 3, 4, o cara não anda. E tem cara que chega e fica à vontade. E o Luiz Henrique é um cara que, desde que teve oportunidade com o Dorival, ele sempre esteve muito à vontade na seleção brasileira. Então é um cara que vai seguir no grupo, com certeza, vai estar nos amistosos da Ásia no próximo mês, né, contra a Coreia do Sul e Japão, vai consolidando o lugar dele num grupo. A Copa do Mundo ainda tem um tempo, mas ele vai consolidando. Esse amistoso? Sim. Ásia e Japão? Mês que vem. Em outubro, data FIFA de outubro é amistoso. Coreia e depois Japão. você joga ano que vem, né? Aí tem novembro mais 2 amistosos, ainda sem adversário. Pra esse ano. Pro ano que vem ninguém sabe nada aí, não? Normalmente pelo calendário tem data FIFA em março e depois a Copa do Mundo. Então deve ter mais 3 datas FIFA. Antes da Copa do Mundo geralmente tem sempre um amistoso. Pode ter algum amistoso já na véspera da Copa, né? Já com o elenco convocado. Para a convocação final são mais 3 datas FIFA, né? Mais 3 convocações antes da lista final, né? Que aí pode ter algum amistoso em junho já com o elenco formado. Então o Luiz Henrique com certeza estará contra a Coreia e Japão e vai consolidando o espaço dele, né? Vai ganhando espaço na seleção brasileira. Ele fica muito à vontade mesmo.